Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos finalizar os comandos de modificação do AutoCAD. Então lembrando que a gente começou aqui pela onde eu estou indicando com o mouse, pela barra de ferramentas dos comandos de desenho, e estamos agora na parte de modificação. Hoje vou falar rapidamente de dois comandos aqui que não são comandos que eu utilize muito, mas talvez algum de vocês queira explorar, eles um pouco mais profundamente. O primeiro deles é esse comando que eu estou indicando com o mouse. Basicamente, ele cria matrizes de objetos. Então você quer, por exemplo, copiar objetos com uma forma bem regular dessa cópia, por exemplo, montando uma matriz, como vocês podem ver na própria imagem, ele é um objeto útil. E essa cópia pode ser feita de várias formas, não só de uma forma retangular, como de uma forma curva ou uma forma regular, mas polar, por exemplo, com círculos. E no caso aqui até indicou uma possibilidade interessante, que seria, por exemplo, copiar várias cadeiras em torno de uma mesa redonda. Uma possibilidade. Eu só vou mostrar para vocês rapidamente como que funciona o primeiro, e os demais, se vocês quiserem explorar, fica a cargo de vocês. Não é um comando que eu vou cobrar que vocês executem ele nas nossas aulas. Então, bem básico aqui, deixei um objeto aqui na tela, pode ser qualquer objeto, poderia ser um texto, uma linha, um polígono, qualquer objeto mesmo, um hatch, uma hachura. Então vamos lá, vou selecionar o objeto, vou clicar aqui no comando. É um comando que o atalho para ele é bem estranho, então vocês podem ver ali que é uma palavra muito grande, então é o tipo do comando bom de você clicar nele na hora de fazer o acesso. E já criou aqui vários objetos, pessoal, vamos ver como é que ele funciona. É melhor configurar ele direto pela barra de ferramentas mesmo. A gente tem aqui a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que você quer de objetos copiados. Então, por exemplo, posso colocar aqui 7, por exemplo, colunas, e posso colocar aqui 7 linhas também, se for o caso. Então, ali, olha, 7 por 7. E além disso, eu posso escolher qual que vai ser a distância entre as colunas. Então, agora está 300. Se eu abaixar para 100, por exemplo, olha o que vai acontecer. Porque eu garanto para vocês que o meu círculo tem 200 de raio. Então, apenas 100 de distância entre os centros, sempre considerando o centro da coluna, não é suficiente. Então eu tenho que colocar aqui 200 no mínimo, para eles ficarem encostados uns nos outros. A mesma coisa eu digo em relação à distância entre as linhas, que agora está 300, mas se eu diminuir para 200, eles vão ficar encostados um no outro. E eu posso controlar isso aqui da forma que eu achar conveniente, por exemplo. Posso colocar, por exemplo, 500 em um e 1000 no outro. Olha como é que vai ficar bem mais espaçado. Isso vai depender do tipo de figura que você quer montar. A terceira fileira aqui de comandos, pessoal, tem a ver com os níveis. E nível está relacionado com desenho 3D. Se eu quisesse fazer, por exemplo, camadas com profundidade ali na tela, seria o caso de utilizar essa parte de níveis. Mas não é o nosso caso. Nosso desenho aqui é apenas em 2 dimensões. Certo? Então, esse é o comando de matriz. Lembrando que se você explorar aqui o comando clicando essa setinha para baixo, na barra de ferramentas, você pode fazer também com formas, com curvas e círculos também. O outro comando, pessoal, eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mas é o comando de stretch. É um comando que serve para você esticar objetos. Não é um comando que eu costumo utilizar. Nas poucas vezes que eu preciso esticar algum objeto, eu prefiro fazer isso manualmente. Eu acho que o controle é melhor do que utilizando o próprio comando. Mas se alguém tiver interesse, pode explorar esse comando no próprio AutoCAD, procura uma referência na internet, no próprio help do AutoCAD, ou no YouTube também, que vai ser uma referência boa, mas não é algo que eu vou cobrar de vocês, não. Aproveitando, antes de finalizar a aula, além desses dois comandos que eu mostrei agora, assim como na aba de desenho, a gente tem também uma setinha para baixo aqui na aba de modificação, que apresenta diversos outros comandos. A maioria deles não são comandos que são muito utilizados, não é com muita frequência assim por desenhistas. Mas pode ser que algum de vocês queira explorar também, não é um problema. Tem alguns comandos aqui de edição de objetos, você deu um comando e quer editar aquele comando, por exemplo, um hatch. Tem comandos, por exemplo, de juntar dois objetos. Por exemplo, você tem duas linhas ou duas polilinhas e quer que elas se transformem em uma só, então pode ser utilizado. Tem comandos, assim como na aba de desenho, tem comandos, por exemplo, para você quebrar uma linha num determinado ponto. Então, pode ser de interesse de vocês explorar isso daqui, mas não são comandos que são utilizados, que eu não vou dar ênfase para eles nesse momento.
ainda mais com o ensino remoto. Eu acho que não faz sentido, é melhor a gente aprender, consolidar bem os comandos básicos. Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Nas próximas videoaulas, nós vamos explorar aqui essa parte de annotation, que é basicamente a parte de texto e de cotas, e depois a parte de layers, que aí é uma teoria um pouco mais complexa, nós vamos aprender na aula melhor de comentar isso. Então, ficamos por aqui, até a próxima videoaula.